nós vamos começar 2 Reis, capítulo 19, versos 10 a 13. Por favor. 2 Reis 19, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Verso 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, e a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefé e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpate, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Até aqui. Amada igreja, eu não sei como é que você está. Nós estamos num período esse de festas, carnaval. É uma festa esquisita, porque a palavra de Deus, com o conhecimento que a gente tem, fala que essa festa, ela é uma festa da carne. Ela é uma festa que ela vem enfatizando a carne. Ou seja, tudo que você está vendo por aí é algo assim, que eu acredito que você, com a moral que você tem, com a maneira de pensar com relação às coisas de Deus, provavelmente você está até tendo dificuldade para conseguir aceitar. E aí, a Sandra estava até falando no começo do culto, sobre, nesse momento, queridos, na igreja, que estão passando por alguns problemas, porque entes queridos seus estão, de repente, envolvidos nessas festas. E a cabeça vai a 1000 por hora, porque há uma preocupação bastante grande, porque as pessoas, elas saem de casa, mas você, conhecendo como é que é as coisas, você tem que estar na presença do Senhor constantemente, pedindo a Deus para que elas voltem. Voltem inteiras. Porque essa festa, ela é tão promíscua, e ela é uma festa tão assim terrível, que já se conta a história dos carnavais anteriores, que não há período para ter maior período de gravidez do que esse. E você aqui convive comigo que a coisa não é boa, a coisa não é fácil. Então, eu quero estar falando de um momento na palavra de Deus, que o reino de Judá, através do rei Ezequias, ele estava muito bem, porque apesar de ser um rei novo, ele começou a reinar ali com seus 25 anos, e ele era uma pessoa que ele seguia as coisas de Deus com carinho, ao ponto de que na palavra de Deus fala que ele foi um dos que, ele vendo as coisas erradas que estavam no reino de Judá, o que ele fez? Ele procurou fazer de tudo para acabar com aquela folia errada. Ou seja, se nos dias de hoje nós, através dos nossos governos, eles estão
procurando fazer as coisas certas, há uma série de coisas que nesse momento eles não estariam fazendo. Mas não é bem assim. A gente sabe disso. Por favor. Amém. E aí então, conhecendo a palavra de Deus, diz que o rei Ezequias, ele tinha ali acertado uma série de coisas no reino, com relação à parte de idolatria. Ele tinha feito tudo o que ele podia para que o povo, na presença do Senhor, ele se acertasse. Mas a gente sabe que quando você está procurando colocar a tua vida no altar, eu quero dizer para você, e pela experiência que você tem, o inferno se levanta. É verdade ou mentira? É verdade. Não é isso aí? Então, nesse momento da palavra de Deus aqui no capítulo 19, apesar do rei Ezequias estar procurando fazer ali tudo o que era certo, já num período que o reino estava dividido, Israel, ele olhava sim para as tribos de Israel. As tribos de Israel já estavam sendo levadas cativas para a Síria. Imagina o rei de Judá olhando e vendo que o rei de Israel tinha perdido as forças e o rei da Síria já estava levando eles cativos. E aí vem essas palavras sendo lançadas contra o rei Ezequias. Como se falasse assim: você está achando que o Deus que você serve, ele é alguma coisa? E o rei está lá ouvindo essas coisas. E começa a nascer ali na nação o que a gente poderia chamar o poder da dúvida. Porque vem alguém que está pressionando o povo ali de Deus, e já o reino de Israel, que eram várias tribos juntos, já sendo levado a cativo. E estava ali o rei Ezequias ali, agora sendo afrontado. Então, eu não sei se você sabe o quanto é ruim ser afrontado. Quando você recebe uma afronta, é ruim. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas, nesse momento, o rei Ezequias está passando por isso tudo. E está ali um momento difícil. Então, começaram ali os servos do rei da Síria trazer mensagem ali para o povo do rei Ezequias: olha, fala para o teu rei, para o rei de Judá, que não é para ele ficar confiando nesse Deus, não. Porque pede para ele dar uma olhadinha ao redor e começa ele a olhar as nações ao redor e veja o que a gente já andou fazendo aí. Você vê fulano, ciclano, beltrano, vai citando o nome dos reis. Para quê? Para colocar medo. Para colocar medo. Olha que situação. Mas Ezequias, ele, num determinado momento, ele fala o seguinte: o rei de Judá, na sua nação tem profeta. E se a nação de Judá tem profeta, Deus vai falar com o profeta. Aleluia. Amém? Então pode vir quem quiser, falar o que quiser, mas vamos ouvir agora Deus. Aleluia. Porque afinal de contas, o rei dizendo: eu sou um servo de Deus. E Deus sabe o que eu fiz pela nação, sabe tudo o que eu fiz
E Ezequias ele era um dos responsáveis. Talvez vocês lembrem na palavra de Deus que Moisés, num determinado momento, quando o povo estava saindo cativo lá do Egito, num determinado momento ele precisou fazer a figura de uma serpente e colocar na ponta de uma lança, para que toda vez que ele levantasse aquela lança e o povo olhasse, ele era curado. Por quê? Porque o povo começou a fazer coisa errada no deserto, e aí então, o que aconteceu? As serpentes começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer, e houve necessidade de que, a mando do Senhor quem orientou, olha, faça uma haste de ferro, no formato de uma cruz, coloca lá em cima a figura de uma serpente, e todo aquele que olhar, ele vai ser curado. E fizeram assim, e assim aconteceu. E, por incrível que pareça, um pouco antes desses acontecidos aqui, o rei Ezequias havia destruído essa haste, essa lança que tinha na ponta a figura desta cobra, porque até então, até o reinado dele, o povo adorava essa cobra na ponta da lança. Ou seja, aquilo virou um material de idolatria. E o rei Ezequias havia acabado com isso. E o rei, eu acredito que ele, nas suas orações, falava com Deus: Deus, olha, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. E Deus se lembra da gente aqui. Afinal de contas, sou teu servo. Eu quero fazer as coisas certas. E quando a gente faz as coisas certas, tem que dar certo as coisas. Amém? Então, aqui estavam querendo lançar o poder da dúvida. Queriam lançar dúvida no povo, para que o povo começasse a ir contra o rei, contra aquela autoridade que era o rei Ezequias. Mas acontece que no reino de Judá tem profeta. Aleluia. Amém? Aleluia. E quando o profeta está, ele fala com Deus, Deus fala com o profeta. E o profeta vem falar com o povo e as coisas se acertam. Né? Esse poder da dúvida, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 6, a palavra ela vem orientando o povo de Deus a crer sem duvidar. Então, se você crê que você tem um Deus Todo-Poderoso, você não tem dúvida disso e sabe que o Senhor vai vir em teu socorro. Hebreus, capítulo 13, verso 6, por favor. A palavra ela fala assim que o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, é o meu ajudador. Eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém? Amém. Aleluia. O Senhor é tremendo, tremendo. Essas coisas todas elas vêm vindo sobre a nação, né? E só para que a gente entenda como é que o profeta ele fala forte com a nação, segundo Reis, capítulo 19, verso de número 7. Eu quero dar essas preliminares aqui para a gente poder entender o Deus que a gente serve. Olha só o que o profeta fala para o rei: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada.
o rei, ele está com essa promessa aqui. Agora, porque o profeta, ele fala isso para ele. Aleluia. Fala, ó, rei, cara, fica aí tranquilo. Fica sossegado, porque vai acontecer uma coisa aí, que esse homem vai pegar a malinha dele, vai voltar para a terra dele, Eu creio, e aleluia. fica sossegado, ele não vai voltar. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes o Senhor, ele fala forte, ele fala a promessa, mas nós temos uma certa dificuldade de crer na promessa. Amém? Porque é o poder da dúvida. É o poder da dúvida. O profeta está falando de alguma coisa que vai acontecer. E na verdade você está passando pelo problema. E aí você só consegue enxergar o problema. Olha, o cara está aqui afrontando a gente. E vem falando que não adianta a gente ficar olhando, olha, porque se a gente ficar olhando, aconteceu um monte de coisa por aí, e olha como eles são fortes. E dá uma olhadinha o que aconteceu com o reino de Israel. 10 tribos e meia foi levada cativo. E está uma tribo e meia, que é a tribo de Judá, agora sendo afrontada. Só que há uma diferença entre as 10 tribos e meia de Israel, que Deus já não estava falando com eles. Por isso estava acontecendo tudo aquilo. Era tanta coisa errada que a nação de Israel, ali, aquelas 10 tribos e meia, estava fazendo, que Deus, ele simplesmente usou o diabo ali, o rei da Síria, como um chicotinho. Tem horas que o povo precisa levar umas chicotadinhas para aprender. E a nação as 10 tribos e meia de Israel estava passando por isso, estava sendo levada cativo. Mas nós estamos falando sobre uma tribo e meia, que é a tribo de Judá. E o rei, ele estava na presença de Deus. Amém? Então, nessa noite, para a honra e glória de Deus, eu quero dizer que por mais problemático que seja as coisas que a gente pode passar, o que importa é que nesse momento a gente esteja na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode até ficar difícil. Para o rei Ezequias, o rei da Síria falava assim, porque eles tinham muito acordo entre as nações, né? E ele chegou num determinado momento assim e falou, você acha que você vai ficar confiando no Egito? Naquela cana quebrada? Chamava o Egito de cana quebrada. Que eles vão ajudar você? Não vão não. Não vão ajudar não. Quer dizer, criando aquelas coisas todas, que a tendência é fazer o povo ficar com medo, né? Mas olha só que coisa tremenda. Primeiramente, segundo Reis 19 e 28. São porções da palavra para a gente poder fazer esse contexto. Quando o profeta está falando com Deus, as respostas de Deus, ela é algo maravilhoso. Por isso que eu peço a amada igreja que a gente possa ter a sensibilidade de ouvir Deus. Porque quando a gente está sensível, a gente ouve coisas assim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos de Deus, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste.
Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus vai fazer com o teu inimigo, amado. Aleluia. Deus está trazendo essa palavra para mostrar que tudo aquilo que tem afrontado você, os problemas que você está passando, Deus está de olho nisso daí. Obrigada, A única coisa que Deus quer é que você fique de prontidão, fique ali na posição, não saia do caminho do Senhor. Mesmo que você olhe e fale, mas fulano saiu do caminho, ciclano saiu do caminho, o outro saiu do caminho, não importa, o que importa é você. Aleluia. O que importa é você. Amém? Você pode até chorar por aqueles que você tem carinho, quer bem, mas tem coisas que você não tem controle. É igual as 10 tribos e meia de Israel. Começa a aprontar, chega uma hora que Deus fala, olha, é melhor deixar o rei da Síria levar para dar uma nova oportunidade. É assim que funciona. Muitas vezes a pessoa está afrontando Deus, porque isso é uma afronta. E Deus é melhor deixar, porque assim vai levar um corete. Né? Tem horas que a palavra de Deus não fala lá no livro de Hebreus que Deus é pai. Deus pega seus filhos e não faz como nós aqui, papais, que muitas vezes fica passando a mão na cabeça do filho. Filhinho, não faz isso, filhinho, não faz isso. Sim, papai, me perdoa, não vou fazer. Daqui a pouco está fazendo. Deus não é assim não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória. O atrevimento havia chegado aos ouvidos de Deus. E Deus já estava preparando tudo, de forma que o rei Ezequias, através do seu profeta, ele pudesse, com palavras fortes, comunicar ali a nação e falar, povo, fica firme aí. Olha só que coisa tremenda. Verso de número 35, do capítulo 19. De 35 a 37. E é assim que ele vai fazer com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Amém. Deus é assim. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Pergunto, houve necessidade dos homens de Judá lutarem? Deus, ele vai com sua força ali, vai com seus anjos, e ele é o Deus que luta as nossas batalhas. Aleluia. Aleluia. Você não precisa lutar, Deus luta por você. Há determinados momentos que nós não temos força para nada. Há determinados momentos que a gente mal e mal consegue levantar para tomar um golinho de café. Um copo de água, muitas vezes nem a água a gente consegue tomar se o outro não vier com o copo de água para nos dar naquele momento. Então, quem luta as nossas batalhas é o Senhor. E é assim que ele fez com a tribo de Judá. Verso de número 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe. Esse é o rei da profecia. Esse é o rei que Deus sentenciou. Esse é o Deus que Deus colocou um anzol no nariz dele e puxou ele como se fosse um touro bravo.
Fala, vem aqui que eu te domino. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou aonde? Em Nínive. Voltou para casa. Né? Não é assim que funciona? É assim que Deus faz com as afrontas. Então, se tiver acontecendo alguma coisa, pode crer que é desse jeito que Deus está fazendo. Aleluia. E a promessa é essa daqui, verso de número 37. Sucedeu, aí, olha, por isso eu falo, fala assim para o seu irmão, para a sua irmã, fica nos caminhos do Senhor. Fica nos caminhos do Senhor. Não sai dele, nem um centímetrozinho sequer. Fica ali, irmã. Fica ali, irmã. É só isso que você tem que fazer. Amém? Glória a Deus, amém. Oh Senhor. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Andrameleque e Sarezer, que é eles? Seus filhos. Nós muitas vezes estamos chorando pelos nossos filhos. Agora, louvado seja Deus, porque eu creio que todos aqui têm essa experiência. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar. Então, o nosso papel é pegar os nossos pequenininhos e trazer na casa do Senhor e deixar Deus tomar conta deles. Por quê? Porque Deus que toma conta, Ele toma conta. Porque aquele que Deus não está tomando conta, está acontecendo isso que a palavra de Deus está falando. Ó, Andrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Quem que matou ele? Os filhos. Os filhos dele. Você já imaginou? Isso é que é casa dividida. Isso é que é casa dividida. Oh, Jesus amado. Essa palavra mostra para nós o seguinte: que Deus, Ele é aquele que está no controle das nossas vidas, e Ele vai usando de uma forma poderosa homens de Deus, homens que servem a Deus, para poder ir conduzindo a bom termo. E é isso que aconteceu com a tribo de Judá. E se você for analisar a história, essas 10 tribos e meia, elas se espalharam pelo mundo e está espalhada até nos dias de hoje. Existe alguma exceção, um pequeno número de povos que Israel está trazendo agora para dentro da nação, para fortalecimento da nação de Israel. Mas a palavra de Deus, ela fala que o que ficou foi uma tribo e meia, que é a tribo de Judá. Então, que nesse momento, a gente possa entender isso, que Deus ele é aquele que Ele pega os nossos inimigos pelo nariz assim e fala: vem aqui, porque com meu filho você não vai mexer não. Amém? Então saiba, amada igreja, que Deus está no controle das nossas vidas. Pedir para a pastora Nália orar. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus.
Essa a fofó. Eu estava tentando Oh, Jesus, pegar um amado. vídeo no YouTube sobre um bruxo aconselhando os crentes a não irem no carnaval. Eu vi. Eu vi. Se não viu, procure. Tem no YouTube, está no Instagram, está no. Ele está falando, crentes, não vão. Eu sou um bruxo e eu não vou. Eu não vou no carnaval. Eles criavam um portal e demônios são soltos. E aí ele fala uma coisa muito triste. Você que é crente, isso é um bruxo falando, tá? Não é pastor, não. E você que é crente, você vai no carnaval, se diverte lá os dias de carnaval, quando chega, depois você vem para o culto. Aquele demônio, ele vem com você e senta do seu lado. Aí você não entende a palavra, aí você fica fria, aí você fica desmotivado, aí o que é isso? Então essa noite é batalha espiritual. Nós estamos aqui essa noite com uma missão, batalhar pelos nossos. Né? Eu não sei se há alguém na sua família, como foi dito desde o início, que está lá. Né? Então, nós temos o dever de interceder, de orar e repreender a malignidade que esses dias estão sobre. Então, compete à igreja. Quem é que vai barrar esse inimigo? Na sua casa, na igreja, na vida do seu familiar. É o Espírito Santo de Deus que está em você. Que está em você. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem Jesus, ele está sujeito a isso. Então, nessa noite, nós vamos orar. Batalha espiritual. Então eu quero que você veja aqui uma coisa. No 19:10 de 2 Reis, vê lá para mim, pega lá para mim, para a gente. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Isso aí é o inimigo falando. Não te engane o teu. Esse Deus está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Agora vai no 13. Aí você vai no 13. Onde está o rei de Amate, o rei de... Vai no 14. Vamos ver se está no 14. Deixa eu achar na minha, porque o inimigo se esconde, né, gente? Mas ele tem que ser desmascarado na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então, deixa eu ver aqui na minha. Deus, 10 é maiúsculo. 12. 19:12. Porventura, os Deuses das nações maiúsculo e dos todos os outros deuses amados são ídolos. Os deuses das nações são ídolos. O único Deus é o Deus de Israel. Aleluia. Que está sendo dito aqui. Então falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus. O inimigo está tentando enganar. Não te engane o teu Deus, em quem confias. Isso ele está falando essa noite conosco. Não pensa que aquele que é seu vai estar lá e eu não vou conseguir enganá-lo. Você vai dizer, não vai, não vai,
Amém, amados? Por isso, não é brincadeira que está acontecendo. O pessoal fala, eu vou brincar o carnaval. Mentira. Não é brincadeira. Como diz porventura os deuses das nações são ídolos. Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Amém, queridos? Então, esse Deus que nós estamos servindo agora, o Deus vivo é Senhor. Existe essa diferença fundamental. Os outros são ídolos. O Deus de Israel, o Deus vivo é Senhor. Ele é nosso e Ele não nos divide com ninguém. Amém, amados? Então, o ponto é a comparação arrogante de Senaqueribe. Então, primeira coisa que você precisa ter certeza: o seu Deus não é comparável a nenhum outro Deus. Ele não é um ídolo regional, como os deuses, os demônios são regionais. A divisão da potestade dos inimigos são regionais. Então você vê numa região tal tendência, vê na outra tal tendência. É o dominador daquela região. O nosso Deus domina sobre toda. Glória a Deus, aleluia. Ele é soberano sobre todas as nações. Hoje também eles tentam colocar Deus no mesmo nível dos outros deuses. Qual Deus? Quais são os outros deuses que o mundo tenta colocar no mesmo patamar do Deus vivo? Dinheiro é um Deus, Mamon, status, posição social, influência e poder. Mas, segundo a Reis 19, ele ensina: Deus não compete. Deus reina sobre toda a terra. Glória a Deus. Deus responde quando o seu nome é afrontado. Foi isso que aconteceu. Numa só noite, 185 mil foram derrotados. Aleluia. Um anjo. Deus liberou um anjo. No versículo 35 fala: um anjo Deus liberou para ir contra o arraial de Senaqueribe. Numa noite, 185 mil. E Senaqueribe fugiu. Quando ele chega lá no seu espaço, aí ele vai adorar o Deus dele. Graças a Deus, né? O Deus dele, né? O Deus dele me livrou, me deu. Ali mesmo, o filho dele chega e mata ele. Queridos, eu quero te dizer, se você não entendeu que carnaval para nós é batalha espiritual, eu quero te alertar para isso. Não brinca não. Não brinca não. Em Efésios capítulo 6, vai lá. A nossa luta não é com o nosso parente, se houver. Eu louvo a Deus. Hoje eu coloquei no meu status. Arthurzinho, de Talmidim, indo para o acampamento. Suelen, no acampamento. Samuel, no acampamento. É lá que a gente tem que mandar os nossos. É lá. Então, vê lá. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, amém, amados? Se a gente não entender isso, a gente vai ficar brigando, a gente vai se separar ali da família, nós vamos ser o crente que eles não querem nem conversar. Não, mãe? Vamos lá, Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e
na força do nosso Deus. Porque quando você fala com Ele, quando você diz para Ele, saia em nome de Jesus, Ele tem que sair. Os demônios têm que sair da nossa família, tem que sair da nossa casa, tem que sair dos nossos negócios, tem que sair da nossa vã maneira de pensar. Amém, querido? Enquanto nós ficarmos brigando no reino natural, ele está lá assim. Você não mexe com ele. Sua luta é contra esse mundo, esses dominadores, os principados, as potestades desse mundo tenebroso. Não estou falando isso. É a Bíblia que está falando. Agora, nós achamos mais fácil falar que é algo que vem dos meus antepassados. Não, amado. É hoje a minha batalha. Amém? Sou eu que luto hoje dentro da minha casa. Você pode dizer, aqui não, Satanás. Pode sair. Aqui você não vai fazer nada, não. Você pode até achar. E outra, demônio você não pega como pega grito, tá? Não é na rua, passou perto de alguém, espirrou, você fica gripado. Não! Demônio é por brecha que vem. Então, se foi dado brecha, é hora de fechar a brecha. Fecha a brecha pedindo perdão. Fecha a brecha pedindo para o Senhor vir com o seu discernimento, a sua sabedoria. Isso é a verdadeira batalha espiritual. Isso sim é a verdadeira batalha espiritual. Fechando brecha, impedindo o inimigo de prosseguir, tomando posição, em nome de Jesus. Fique de pé. Nessa noite, nós vamos levantar a nossa mão em direção à nossa casa. Nós vamos abençoar o nosso lar e dizer que é território santo de Deus, território consagrado. Nem que você seja a única pessoa falando lá dentro. Você tem autoridade. Amém, irmão? Você tem autoridade. Vai batalhar. Tá? E nós vamos impedir toda a retaliação do inimigo contra você. Amém. Com doença, com tristeza, com angústia, com depressão. Nada disso vai chegar. Aleluia. Comece a abençoar teu lar. Primeiro vai pedir perdão, né? Senhor, como Pai, se nós demos pecadilhade, se nós abrimos brecha, se nós deixamos, se tivemos uma paternidade leviana, nós pedimos perdão. Mas, Senhor, nós queremos mais uma vez consagrar a nossa casa ao Senhor. Declarar que ali é território santo. Declarar, Senhor, que nós estamos escondidos à sombra do Onipotente. Por isso, todo ataque do inimigo contra a nossa casa, contra os nossos filhos, qualquer ataque sobre a vida da Patrícia, da Raquel, do Arthur, da Giovana, não vai prosperar. Não vai prosperar. Porque é território sagrado, é território santo. Senhor, toda contenda, toda discórdia, livra, meu Deus. Entre, Senhor, em providência a nossa família. Senhor, briga entre irmãos, briga entre pais
Nós repreendemos. Coloque a mão na tua cabeça agora. Todo pensamento contrário, todo pensamento que me leva a achar que é tudo normal, que é tudo simples, que todo mundo faz. Deus, eu não quero me conformar com isso. Eu levo minha mente cativa ao Senhor e declaro, Senhor, que eu sou dependente do Senhor. Que aquilo que o Senhor não concorda, e aquilo que a tua palavra não concorda, eu também não concordo. Deus, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento. A esperança de dias melhores na minha casa, na casa dos meus irmãos. E agora, toda investida dos outros deuses, Mamon tentando colocar situações de problemas financeiros, enfermidades, desespero, cansaço, desânimo. Na minha casa não vai entrar. Porque nós consagramos cada centímetro, nós consagramos cada negócio, nós consagramos cada centavo que entra dentro do nosso lar ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao único Deus verdadeiro. O óleo da unção está sobre nós. E onde o Espírito Santo de Deus está, ali os demônios não podem entrar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, derrama sobre nós discernimento. Derrama sobre nós, Senhor, paciência, vida, a tua parte sobre a nossa vida. Sabedoria no falar. Afastar-se daquele que resiste. E nos entregarmos, nos derramarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós queremos, nessa noite, sairmos daqui com as nossas mãos ungidas, com santas. Ao chegarmos na nossa casa, nós tocaremos nas portas, nos lugares onde há a possibilidade dos demônios atacarem. Em nome de Jesus. Você vai ungir as tuas mãos santas, Amém. mãos consagradas nessa noite. Faça assim com as tuas mãos. Amém. No seu lugar. O pastor vai até você. Aleluia. A unção do Senhor chega até você. Oh Deus. Com as suas mãos estendidas, Pai, Glória a Deus. nós consagramos as nossas mãos ao Senhor. E Deus, em nome de Jesus, onde as minhas mãos tocarem, Senhor, a tua unção, o teu sinal, a tua presença seja manifesta. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sininha, por favor.
Hoje nós aprendemos Jesus e a tempestade. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para a outra margem. 37. Ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Em silêncio, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Glória a Deus, né? É isso aí. Hoje o assunto só girou em torno de aparecer o problema, Deus com a solução. É isso aí, né? É isso aí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? É? Papai querido, está aqui tua igreja, Senhor. Vamos voltar, Senhor Deus, debaixo da tua bênção para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre toda a seara do Senhor, sobre toda a tua igreja, Senhor Deus, brasileira, e tua igreja que está dispersa no mundo todo, Senhor. Derrama essa bênção sobre tudo. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, à sua irmã. Deus abençoe você.